Boa noite, meus caros amigos e amigas que nos acompanham nesta live onde nós respondemos algumas perguntas que chegam pelo Facebook e também pelo YouTube. É uma alegria nos encontrarmos novamente hoje. Quero convidar você a rezar um pouco comigo, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, pedindo a luz do Divino Espírito Santo para que a gente possa responder essas perguntas corretamente. Para que Deus me inspire para responder bem e inspire você também para entender bem. Porque às vezes a gente ouve alguma coisa, mas não entende bem, né? Então que o Divino Espírito Santo nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nesta noite apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Possamos, Senhor, responder bem essas perguntas, de acordo com aquilo que é, Senhor, a sã doutrina da fé, de acordo com aquilo que ensina o magistério da Igreja. E nós possamos, Senhor, gozar sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa Mãe, nossa guia, que nos conduza nesta noite com a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos, amigas. Vamos então responder as perguntas que já nos chegaram. Vou começar pelas perguntas que chegaram pelo YouTube, depois vamos para as perguntas que chegaram também pelo Facebook. Ok? Quero lembrar que muitas vezes a pergunta que chega não é ligada diretamente à nossa fé. Então eu dou uma opinião. Quando é uma pergunta ligada à nossa fé, eu respondo de maneira rápida, porque são muitas perguntas, não é? E procuro indicar algum livro, um livro meu ou algum livro de outro autor, em que você possa aprofundar a questão. Ok? Muito bem. A primeira pergunta é da Marta Maria Machado Tomás da Silva. Professor, boa tarde. Boa tarde, agora boa noite, né? Outro dia aqui na minha paróquia, o nosso padre disse que no sermão do bom samaritano, que a pessoa do samaritano é o próprio Jesus. Gostaria que o senhor nos falasse sobre isso. Ô Marta, eu nunca vi essa comparação, dizer que o bom samaritano ali daquela parábola fosse Jesus. Eu entendo que não. Eu acho que o padre quis fazer aí uma comparação. Eu acho que ele quis colocar o seguinte: o bom samaritano agiu como se fosse Jesus. Mas, na verdade, Jesus não era um samaritano. Jesus era judeu. E Jesus disse que um homem descia, né, de Jerusalém para Jericó e era um samaritano. Jesus era judeu e não era samaritano. Então fica difícil identificar esse bom samaritano assim diretamente com Jesus. Eu penso que Jesus quis dizer que era um homem como nós, né? Porque se é o próprio Jesus, o bom samaritano, Jesus é perfeito, né? Eu acho que Jesus quis deixar um exemplo de um homem para nós como homens. Tanto é que ele fala que passou um sacerdote, não atendeu aquele sujeito que estava lá machucado, passou um levita, também não atendeu, aí passou um samaritano. E quer destacar, o samaritano, ele era inimigo dos judeus. E o homem que estava caído ali, ferido, assaltado, era um judeu. Então, o que Jesus quis dizer? Que nós devemos socorrer até aqueles que são nossos inimigos, ou que nós não gostamos. Então, eu penso que Jesus quis dizer que era uma pessoa como nós, um homem como nós, né, que fez essa caridade maravilhosa, atendeu ao próximo mais próximo. E nessa parábola aí tem um ensinamento muito importante, né, que eu aproveito aqui para fazer um desdobramento rápido. Por que Jesus contou essa parábola? Porque os fariseus perguntaram para ele: quem é o meu próximo?
né? Ele tinha dito amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? E Jesus contou a parábola do bom samaritano. É uma grande lição para nós. Quem é o nosso próximo? É aquele que a gente encontra caído no nosso caminho. Caído de muitas formas, precisando, quem sabe, de uma ajuda financeira, precisando de um remédio, precisando de uma palavra, precisando de qualquer tipo de ajuda. Esse é o próximo. Aquele que bate na sua porta, aquele que cruza o seu caminho. A gente não tem condição de atender quem está longe de nós, mas aquele que está na minha frente, caído na minha frente, chorando na minha frente, esse é o meu próximo que eu devo atender. Muito bem. Uma segunda pergunta, Leah Droibov. Professor, fale se a comunhão espiritual vale ou não para quem vai na missa e não aceita comungar na mão, conforme as paróquias estão exigindo. Tem gente dizendo em vídeos que você pode comungar espiritualmente sempre que quiser, mas isso não tem sentido, pois se tivesse... para que consagrar a hóstia, então, se os fiéis podem ficar no seu lugar e comungar espiritualmente? Eu não acredito nessa comunhão espiritual. Somente se você estiver no deserto, como ocorreu com alguns santos, faça um vídeo sobre isso, professor. Bom, Lian, realmente a comunhão espiritual é uma coisa maravilhosa. A gente pode fazer a comunhão espiritual várias vezes durante o dia. O que é a comunhão espiritual? É uma comunhão com Jesus. Você para durante o dia e você diz, Jesus, eu acolho no meu coração. Ou eu faço contato convosco, Jesus, que está no meu coração. Porque é dogma de fé, que quando nós estamos em estado de graça, Deus habita no nosso coração. Deus está aqui. Nós temos que tomar consciência disso. Se você está em estado de graça, não tem pecado mortal, Deus habita, né? Fizeram até uma música, né? Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração, que bom saber, não é? Que Deus habita, é verdade. Então a comunhão espiritual é você fazer essa comunhão com Deus que está no seu coração. Isso pode ser feito várias vezes durante o dia e os santos faziam muito. Agora, não tem cabimento nenhum, de jeito nenhum, a pessoa querer ir à missa e substituir a comunhão eucarística pela comunhão espiritual. Não tem sentido nenhum, de jeito nenhum. A comunhão na hóstia consagrada é sacramental. É o Cristo, corpo, sangue, alma, divindade, vivo, que vem ao teu coração. A comunhão espiritual, não. Então, a comunhão espiritual vale, mas de jeito nenhum pode substituir. Ah, mas eu não quero comungar na mão e o padre não dá comunhão na boca. Olha, gente, espera aí. Se o padre só dá comunhão na mão, na boca ou na mão, vai lá comungar na mão. Você vai deixar de receber o Cristo porque o padre não quer dar comunhão na sua boca? Eu prefiro comungar na boca também, porque eu também tenho receio de que, comungando na mão, fique alguma partículazinha da hóstia na minha mão. Eu prefiro também comungar na boca desde criança, antes do Concílio Vaticano II, era só comunhão na boca, eu acostumei com a comunhão na boca, eu também prefiro. Mas, se um bispo, um padre proibir de dar comunhão na boca, eu vou comungar na mão, eu não vou deixar de comungar, de jeito nenhum. Não faça isso, não. Entende? Tem aqui pergunta falando sobre essa questão, né, do vírus, corona, etc. Muitas igrejas aí estão fazendo isso. Eu queria dizer aqui uma palavra sobre isso, sabe? Eu tenho escutado alguns especialistas, doutores. Eu tenho um doutor da USP falando esses dias sobre isso, e ele é especializado em patologias, né? Ele dizendo o seguinte, que essa gripe coronavírus é uma gripe como outra qualquer. Não é uma gripe... Não, ele ainda usa essa expressão, é uma gripinha, ele fala. É uma gripinha que só vai fazer mal para a pessoa que é idosa e que tem problema já de respiratório, outra coisa, entendeu? Não é uma gripe, né? Tanto é que no Brasil tem 25 casos, hoje, mais ou menos, 25 casos mais ou menos. Ô, meus irmãos, se 1% da população do Brasil tivesse o vírus, seriam 2 milhões de pessoas. Porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 25 pessoas não chega a 0,00001%. Então, estão fazendo um barulho muito grande
eu penso desnecessário. É muito mais grave que no Brasil hoje a dengue. A dengue, que é uma epidemia que está se espalhando pelo Brasil. Aqui na minha cidade o pessoal já está dizendo assim, a dengue é que nem o consórcio, que não foi contemplado vai ser. Porque está todo mundo pegando essa dengue. Então é muito mais importante a gente cuidar dessa questão da dengue, eliminar os focos de água, de mosquito e tal, do que ficar aí esse pânico com relação ao coronavírus. Entende? Claro, há lugares que ela está mais intensa, como na Itália, na China, tem que tomar devido cuidado. Mas, pelo amor de Deus, né? Os meios de comunicação estão fazendo muito barulho, estão assustando o povo, parece que eles não têm, querem chamar a atenção do povo para a emissora, para as notícias, ficam exagerando. Não, se coloque nas mãos de Deus, de Nossa Senhora, tome o devido cuidado. Veja que subiu o preço do álcool gel, subiu o preço das luvas, e nem ninguém está usando luva no Brasil. E os especialistas estão dizendo que a melhor terapia é você lavar bem as mãos com sabão, é melhor do que o álcool, melhor do que qualquer coisa. E o vírus você não pega ele no ar, o vírus você só pega por contato. Por isso que é importante lavar bem a mão, entende? Porque é pela mão que a gente toca as coisas, cumprimenta as pessoas e tal. Então, eu não vejo motivo aqui, por enquanto, para suspender a comunhão na boca. Inclusive, agora aqui quero dizer uma coisa que é oficial do Vaticano. Quando aconteceu, se não me engano, em 2009, aquela gripe chamada suína, né? Se não me engano, ou influenza, não sei se foi influenza ou suína, que matou realmente milhares de pessoas. Muito pior do que o coronavírus. O Vaticano emitiu uma nota. A Sagrada Congregação dos Ritos e da Disciplina dos Sacramentos do Vaticano publicou uma nota dizendo o seguinte: não há motivo para suspender a comunhão na boca. Não há motivo, apesar, eu tenho esse documento no meu computador, apesar da gripe, influenza, não há motivo para as paróquias suspenderem a comunhão na boca de quem desejar. Porque os documentos do Vaticano são bem claros. Quem decide como vai comungar, se é na boca ou se é na mão, é o fiel, não é o ministro. E se quer comungar de pé ou se quer comungar de joelho, é o fiel que decide e o ministro tem que dar comunhão. Tem um documento claríssimo do Vaticano sobre isso. Agora, não houve nenhum documento do Vaticano, da Sagrada Congregação dos Ritos e da Disciplina dos Sacramentos, sobre o coronavírus, no sentido de que as paróquias podem suspender a comunhão na boca. Não saiu. Então eu penso que seria exagerado, eu acho que seria exagerado querer suspender a comunhão na boca por enquanto. Aqui na nossa diocese de Lorena está todo mundo comungando na boca do quem quer. Não há nenhuma, o nosso bispo aqui, aliás, bispo emérito, que agora é administrador apostólico, Dom Benedito Beni, não colocou nenhuma norma. Hoje mesmo fui na missa e comunguei na boca normalmente. Bem, Herman Ribeiro, professor, uma mulher que tenha cometido o aborto e do qual ela se sinta arrependida, pode se confessar? Pode. Só Herman, ela tem que fazer o seguinte: se ela é católica e ela praticou o aborto, de acordo com o Código de Direito Canônico da Igreja, ela pode estar excomungada automaticamente. Então, ela vai se confessar e ela conta para o padre. Daí o que o padre vai fazer? O padre suspende a excomunhão. O Papa Francisco deu autorização para todos os padres fazerem isso. Ele suspende a excomunhão, se a mulher está arrependida, e aí ele confessa a mulher desse pecado e de todos os outros pecados dela. Pode, entendeu? Graças a Deus é isso. A excomunhão não é uma pena definitiva. Não, a excomunhão, vamos dizer, é uma correção temporária. Que se a pessoa se arrepende e deixa do erro grave, que é um erro grave que a pessoa cometeu, então ela pode, né? O Código de Direito Canônico da Igreja fala em 7 casos em que a pessoa incorre numa comunhão automática, que é chamada de late sententia. Automático, por exemplo, se uma pessoa agrediu o Papa fisicamente, se uma pessoa profanar a Eucaristia, por exemplo, pegar a hóstia, levar para
um culto, eu não sei, esotérico, jogar hóstia no chão, né? Uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que profanar, por exemplo, o sacramento da confissão, né? Enfim, há 7 casos em que uma pessoa que abortou, né? Então, a pessoa pode chegar numa chamada excomunhão automática. É o caso do aborto. Mas aí o padre pode suspender, sim, tá? E aí o Herman ainda coloca aqui o seguinte: se afirmativo, ela deve fazer uma primeira confissão desse aborto e depois outra para... Não, é uma confissão só, Herman. Vai lá, conta para o padre: olha, padre, primeira coisa, não é ainda confissão. Padre, eu cometi aborto, mas estou arrependido. Peço que o senhor suspenda a minha excomunhão. O que é suspender a minha excomunhão? A excomunhão coloca a pessoa para fora da igreja. Suspender a excomunhão é trazer a pessoa de volta para a igreja. Se ela não estiver na igreja, ela não pode receber os sacramentos, entendeu? Então ela volta para a igreja e aí ela se confessa. Ana Maria da Silva Santos. Professor Felipe, por favor, me tire uma dúvida. Eu fiz minha consagração a Nossa Senhora pelo método São Luís Maria Guignon de Montfort e quando fiz me falaram que todo ano teria de renovar. Mas como faço o cenáculo e a consagração do cenáculo, é preciso que eu renove minha consagração. Ana, a Ana está falando da consagração feita a São Luís de Montfort, que é deste livro aqui. Vou mostrar o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. É uma consagração maravilhosa. Eu fiz em 1994, recomendo para todo mundo. São Luís de Montfort escreveu esse livrinho, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, lá no século XVIII. E ele diz que ele teve uma visão, né, de que feras com unhas terríveis queriam estraçalhar esse livrinho, ou então a ele mesmo, né? E o Papa João Paulo II disse que esse livro foi o livro que mudou a devoção dele à Nossa Senhora. Impressionante isso. Agora, no que eu já li esse livro e entendi, Ana Maria, não é necessário você, não é obrigado você repetir a consagração. Você fez a consagração uma vez, está feito. Agora, eu renovo todo dia. Todo dia. Eu fiz a consagração no dia 25 de março, que é o dia da Anunciação do Anjo Amado. Então, todo ano, 25 de março, aqui na minha casa mesmo, eu pego aquela oração de consagração que tem ali no livro e eu renovo a consagração. Você pode fazer na sua casa mesmo, mesmo que você faça também no cenáculo, entende? Tranquilamente. Muito bem. Alexandre Ramalho, professor, por favor, qual a posição oficial da Igreja Católica sobre o uso do método Billings para limitar o número de filhos, planejamento familiar conforme a possibilidade financeira da família? É permitido ou não? Obrigado. Alexandre, é permitido. O que o Catecismo da Igreja fala sobre a limitação dos filhos, né? Ele fala assim, se o casal precisa, durante um período, não é uma coisa definitiva, durante um período, limitar a natalidade de um filho, porque está com problema de saúde, problema financeiro, né? É melhor esperar um pouco para ter um outro filho. Então, usar o método Billings. O método Billings é o chamado método da ovulação, né? Há um livrinho da editora Paulus, pequenininho, chamado Método Billings, ou Método da Ovulação, que ensina como é que a mulher deve usar esse método, entende? Ela se observa, porque nos dias em que ela estiver fértil, são 4, 5 dias por mês. Nesses dias, ela fica com o seu órgão genital umedecido. Parece uma clara de ovo, né? Não é um corrimento vaginal por infecção, que é algo, inclusive, que tem cheiro. Mas é clara, esse muco uterino, que parece uma clara, não tem cheiro. A mulher percebe isso, né? Então, nesses dias, ela está fértil. Então, se ela não quiser engravidar, é evitar relações sexuais nesses dias. Então, ela e o marido têm que se entenderem sobre isso, né? E então a igreja autoriza sim. Agora, não é para um casal usar também, um casal que pode ter mais filhos e usar, não. Porque a paternidade responsável, que a igreja ensina, o que é? O casal deve ter todos os filhos que puder ter. Um casal tem dinheiro, tem saúde, vivem bem, pode ter 5, 6 filhos, tenham. O outro não tem saúde, não tem dinheiro, é pobre, ganha salário mínimo, pode ter um filho só, tem um filho só.
Não é a igreja que vai dizer quantos filhos o casal tem que ter. O que a igreja diz é o seguinte: o filho é uma bênção. O filho é o catecismo da igreja fala, o filho é o dom mais excelente do matrimônio. Então, infelizmente, meus irmãos, caiu sobre toda a humanidade um medo terrível de ter filhos. E com isso a humanidade está pagando. Né? Papa Bento XVI dizia, uma nação sem criança é uma nação sem futuro. Veja, eu vou dar aqui alguns dados bem rápidos. Para que um país mantenha sua população, cada casal tem que ter 2 filhos, na verdade um pouco mais, a média é 2,1, porque tem aqueles que não se casam, né? Por que 2? Porque quando morre o casal, se deixaram 2 filhos, continua tudo igual, né? Mas e aqueles que não se casam? Morre e não repõe ninguém. Então tem que ser um pouco mais de 2. Na média 2,1. O Brasil está com 1,7. Ou seja, a população do Brasil já vai diminuir. E é um absurdo. Por que é um absurdo? Talvez você assuste de usar essa palavra, mas é um absurdo. Por quê? Você vai entender. O Japão, ele tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. Se você imaginar um quadrado de 1 quilômetro de lado, o Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. Sabe quanto que tem no Brasil, aqui na América Latina? 22. Olha a diferença. Nós temos 22 pessoas por quilômetro quadrado, porque o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. O Japão tem 330. Se o Brasil tivesse a mesma densidade demográfica do Japão, nós teríamos que pegar a população do Brasil e multiplicar por 16. Ou seja, nós teríamos 3 bilhões de habitantes. Nenhum país do mundo tem isso. A China, que é o mais populoso, tem 1 bilhão e 400 milhões. E no Japão, não tem fome, não tem essas endemias que nós temos aqui, não tem o analfabetismo que nós temos aqui, não tem a criminalidade que tem aqui, não tem nada disso. Eu estive no Japão. É um reloginho, funciona que nem um reloginho. Ou seja, não é a quantidade de gente que faz a pobreza de um país. Não, pelo contrário. Então, é o seguinte, o Brasil vai entrar na chamada implosão demográfica, um inverno demográfico, onde vai se tornar um país de velhos. E já está se tornando um país de cabelo branco. Por quê? Porque os casais não querem mais ter filhos. Na Europa, então, nem se fala. Por que os muçulmanos, os asiáticos e os africanos estão tomando conta da Europa? Porque a Europa não nasce criança. Então, o que vai acontecer? Os de fora vão tomar conta da Europa. Eles já falam em Eurásia, Euráfrica, né? Por quê? Porque, a continuar assim, 2050, a Europa não vai existir mais como ela é hoje. Bom, mas vamos em frente. Natália Correia, professor, tem uma pergunta. Já ouvi em alguns terços as pessoas rezarem a ejaculatória, doce coração de Maria seja a nossa salvação. É verdade, Natália, e é muito bonita essa expressão. Entendo essa frase como sendo errada, pois quem nos salva é nosso amado Jesus, está certo. Gostaria de saber sua opinião e o que podemos fazer nesses casos. Apesar de amar e querer sempre honrar a Mãe de Deus, fico triste com pessoas que parecem colocá-las acima dele. Ô Natália, essa frase é uma frase que, sabe, muito usada pelo povo católico há muito tempo. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Não quer dizer, Natália, que Maria seja a nossa salvadora. Não. Quer dizer que Maria é a medianeira que nos leva ao Salvador. De jeito nenhum, Maria substitui Jesus. Doce coração de Maria, amado coração de Maria, me leve até Jesus, para que Ele me salve. É esse o sentido desta frase. Fique tranquila, não tem nada de errado nessa frase. Entendeu? Minha mãe rezava, meus pais rezavam, já vi muitos padres rezar, não tem problema nenhum. Basta a gente entender direito. Gente, a mediação de Nossa Senhora, eu quero explicar mais uma vez aqui o que a igreja ensina. Jesus é o único salvador da humanidade. São Paulo fala na carta aos Timóteos, 1 Timóteo 2, versículo 4, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pontífice, a ponte entre Deus e os homens. Ninguém mais.
Porque só Jesus é homem e Deus. Só Jesus pagou com o preço da sua vida, de valor infinito, o resgate da humanidade. Ninguém mais podia fazer isso. Mas então, o que Nossa Senhora é? O que significa a mediação de Nossa Senhora? Nossa Senhora, o que ela faz é fazer a gente atravessar essa ponte. Ela não é a ponte. Entenda, ela não é a ponte. Ela é uma medianeira auxiliar, cooperadora. Entende? A igreja fala, ad Iesum per Maria. Vamos a Jesus por Maria. Entendeu? Vamos a Jesus por Maria. Maria pega cada um pela mão e faz levar até Jesus. É a mediação dela, poderosíssima. Ela não é uma ponte secundária que nos liga a Deus. Não. A mediação de Maria é através da mediação de Jesus. Se não houver a mediação de Jesus, a mediação de Maria não tem nenhum valor, nem a dos santos, nem a dos anjos. Todos esses mediadores são através da mediação de Jesus, é através de, não é paralela, é subordinado, entende? Infelizmente, nossos irmãos separados, protestantes, ainda não entenderam isso. E acham que a gente fica louvando Nossa Senhora e colocando Nossa Senhora acima de Jesus. Não é isso. Nós a louvamos, a bendizemos, porque é a mulher maravilhosa que Deus escolheu para ser mãe do seu filho desde toda a eternidade. Aquela mulher que é imaculada, não teve pecado original, é mãe de Deus, é virgem perpétua, é assunta ao céu. Ela mesma diz, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E nós também, mas ela não é uma deusa que vai ser adorada, nem vai ser colocada. Então, fica tranquila, Natália, pode rezar, doce coração de Maria, seja a nossa salvação, nos leve ao Salvador. Cid Pereira, professor, que a paz de Jesus seja sempre com o Senhor. Amém. Meu casamento está marcado para o dia 29 de março e ainda é tempo de quaresma, tempo de reflexão, oração, penitência e jejum. É errado eu dar um almoço para comemorar meu matrimônio com minha família? Não vejo que seja errado, Cid. Eu só recomendaria que você não fizesse uma coisa assim barulhenta, uma coisa assim, sabe, um almoço fraterno, com a família, celebrando a alegria do teu casamento, sabe? Sem bebedeira, sem, não sei, festividade exagerada, tranquilo. Faça uma coisa suave, serena, tranquila, penso que não tem problema. Adriana Maria, boa noite, professor. Paz e bem. Se possível, me explica por que construir o auditório do Vaticano com forma de serpente. Mas que loucura é essa, Adriana? Que loucura é dizer que construir o auditório do Vaticano. Eu já estive lá no auditório Paulo VI umas 3 vezes. Auditório comum, não tem nada em forma de serpente. Aí a Adriana coloca aqui, né? Um conhecido meu que é protestante, aí tá, se valeu disso para insultar o Papa e a Igreja. Me ajuda, por favor, a entender para que eu possa defender a minha fé. O Adriano, a gente tem que achar graça nisso. Primeiro que você construir um auditório em forma de serpente seria uma coisa maluca, que você não teria acústica boa, você não teria visão boa. O auditório Paulo VI é um auditório normal, maravilhoso, imenso, cabe 5.000 pessoas. Não tem nada de serpente. Quer dizer, os protestantes, e não são todos, é uma minoria radical, ignorante, que querem ficar atacando o Papa, chamando o Papa de besta do Apocalipse. Sabe, os próprios protestantes cultos não querem saber disso. Não querem saber desses protestantes ignorantes que ficam levantando essas coisas. Olha, nem dê bola para esse tipo de coisa. O protestante fica dizendo, o Papa é o 666 do Apocalipse, o Papa é a besta do Apocalipse, o Papa construiu o auditório em forma de serpente. Não dá bola para isso. Gilberto, professor, por gentileza, peço que me esclareça a seguinte questão. Como católico que sou, não concordo nem aceito o adultério. Claro, porém, não tenho direito de julgar as pessoas em relação às suas atitudes, certo? Devendo respeitá-las em seu livre-arbítrio, certo? Como devo proceder, então, quando em minha casa eu tiver de receber um casal em segundo matrimônio? Não seria eu conivente com o ato em permitir que pernoite em minha casa, provavelmente havendo
conjunção carnal entre o casal em segundo matrimônio? Qual a orientação do catecismo em relação à minha forma de conduzir a situação? Não seria eu omisso com o pecado de adultério, incorrido igualmente em pecado? Peço esclarecimento à luz do catecismo e agradeço antecipadamente sua atenção. Ô Gilberto, eu não me lembro do catecismo falar disso. Olha que eu já li esse catecismo várias vezes. Olha, você lembra que Jesus ia à casa dos pecadores? Sim. Ia à casa dos fariseus. E ele até ia em banquetes que os fariseus ofereciam para eles. Agora, ele chegava ali e ele colocava a verdade para eles. Né? Então, eu vejo o seguinte, não há problema de você receber um casal de segundo matrimônio na sua casa. Entende? Se você tiver a oportunidade, né, como de Santo Agostinho, de impor a verdade com caridade, sem esconder a verdade, se houver uma oportunidade de um diálogo, né, você o orientar no sentido de como corrigir a sua situação, de repente o casal poder verificar a nulidade do primeiro casamento ou não, faça isso. Agora, o próprio Jesus recebia os pecadores e não os condenava, né? Procurava, sim, salvá-los. Então é o seguinte, eu vejo assim, se é um amigo, ou às vezes até parente, né? Não vejo problema de você receber. Né? Agora, veja bem, se você tiver a oportunidade de evangelizar, aí você deve fazer. O catecismo não fala sobre isso, Gilberto. Eu não me lembro nenhum detalhamento dessa questão moral. Marco Sap. Me tira uma dúvida, professor. Sou casado, tenho 3 filhos e um enteado, totalizando 4. Eu e minha esposa temos que trabalhar para nosso sustento. Temos dificuldade de pessoas para olhar nossas crianças quando vamos trabalhar. Tentamos o método Billings, aceito pela igreja, porém minha esposa tem um ciclo irregular, falou 2 vezes, inclusive ela está grávida do 4º filho agora. Eu não consigo confiar mais nesse método, gostaria de saber o grau de gravidade se no caso eu fizer uma vasectomia. Não gostaria de arriscar perder meu estado de graça, nem poder comungar muito menos ir ao inferno, que o senhor me orienta a fazer. Ô Marcos, eu não posso dizer nada para você do que está aqui no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica diz que o casal não pode fazer vasectomia, laqueadura, porque é uma mutilação grave do ser da pessoa. Eu não posso dizer para você outra coisa. Entende? O que a igreja recomenda é o método natural, o método bíblico, que eu já falei aqui. Entende? Não posso dizer nada diferente disso. Né? Eu não faria nunca uma vasectomia nem laqueadura em minha esposa, né, numa situação dessa. Entende? Eu sei que este é um dos problemas mais difíceis para os casais. Principalmente um casal como o seu, que já vai para o 5º filho aí. Né? Não sei, procure aí um diretor espiritual. É o que o Papa Francisco recomenda na carta dele, Amoris Laetitia. Procure um diretor espiritual, um sacerdote, confesse, vejam uma alternativa que você possa resolver isso. Agora, o catecismo é bem claro, é não fazer esterilização. Eu não posso te dizer uma outra coisa. Agora vamos para as perguntas do Facebook. Então aqui com a pergunta Mensageiro Rodrigo. Professor, estou realizando formação em Mariologia pela internet para leigos. Neste módulo, falando sobre Maria Santíssima em Fátima, trago algo que meus alunos perguntaram. Visto que São Francisco Marto e sua irmã Santa Jacinta foram já canonizados, por qual motivo a irmã Lúcia de Jesus do Imaculado Coração ainda não foi? Rodrigo, eu penso que é porque ainda não foram satisfeitas as exigências para a canonização. Você sabe que para a beatificação tem que ter um milagre, para a canonização tem que ter 2. E são 2 milagres atestados pela medicina. Não se cumpriu ainda as exigências da canonização. Aí ele continua, viveram as mesmas realidades, vivenciada a vida após as aparições, tiveram vida anterior às aparições e muito semelhantes. E irmã Lúcia, aquela que foi indicada por Deus para propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria Santíssima, sim. Então, o que eu penso é que ainda não foi cumpridas as exigências para a canonização. Adriana Santos, professor,
Gostaria que o senhor me indicasse livros e autores que tratam sobre a temática do amor. Livro de linha cristã que eu possa utilizar para estudos acadêmicos. Adriana, tem muito livro que fala sobre o amor de Deus, né? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o livro de São Francisco de Sales, doutor da igreja, né? Chama Filoteia. Filoteia quer dizer uma alma que é amiga de Deus. Filoteia. Amigo, teias, teos, Deus. Uma alma que é amiga de Deus. Né? É um livro, é um clássico, né? Filoteia. Uma editora, eu sei que tem, a editora Cultor de Livros. A Cultor de Livros, em São Paulo, tem a Filoteia. Tem também outros livros de São Francisco de Sales, são muito bons. Eu gosto de recomendar muito um livro, eu não estou com ele aqui, mas nós estamos publicando pela nossa editora, porque é um livro muito bom de um padre francês chamado Michel Coir. É um livro que se chama Construir o Homem e o Mundo. Esse livro é maravilhoso, eu leio esse livro desde meus 14 anos de idade. Esse nós temos na nossa editora Cleofas. Se você entrar lá, loja.cleofas.com.br, você pode ver esse livro. Construir o Homem e o Mundo, fala muito do amor de Deus. Do amor, de modo geral. Agora, o amor, tem 3 tipos de amor, né? Se a gente pode dizer assim. O amor, como os gregos diziam, o amor philos, o amor ágape e o amor eros. O amor philos é o amor de 2 amigos, 2 pessoas, né? O amor philos, amizade, né? Então, livros sobre amizade podem, entendeu? Levar você a uma boa reflexão sobre 2 amigos que se amam, que se ajudam, um ajuda o outro a crescer, né? Depois, livros, o amor eros é o amor do casal, né? Eu escrevi um livro, aliás, 2 livros, né, sobre esse amor conjugal, que se manifesta inclusive para o casal até na expressão sexual, onde se geram os filhos, né? Então eu escrevi um livro que eu chamei de Vida Sexual no Casamento e um livro que eu chamei Família Santuário da Vida. É um livro sobre o amor do casal, o amor na família. Então há muitos livros que falam desse amor, né? O que eu me lembro assim, por hora, são esses, entende? Mas se você procurar aí, especialmente a vida dos santos, você vai encontrar muita coisa bonita. Muito bem. Lúcio Júnior, professor, o senhor poderia explicar a questão da possibilidade de acesso aos sacramentos aos casais em situação irregular, prescrito na Amoris Laetitia? Sendo este documento o magistério ordinário, como lê-lo à luz do Catecismo e da Familiares Consórcio de São João Paulo II? Bem, primeiro é preciso dizer o seguinte, ô Lúcio, no Catecismo e na Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, Papa João Paulo II fecha a porta para a comunhão de casais em segunda união. O Catecismo também coloca isso bem claro, né? É só você olhar ali, parágrafo 1651, 1650, bem claro, né? O casal em segunda união, ele não deve confessar e nem comungar. Agora, o que o Papa Francisco colocou é o seguinte, o Papa Francisco colocou assim, um caso excepcional. Ele coloca, pode ser que algum sacerdote, às vezes, identifique num casal que já tenha unido há muitos anos, que já tenham filhos em segunda união, e possa identificar que não houve um pecado grave lá na união deles, talvez por ignorância do que estavam fazendo, etc. Então, num caso muito específico, muito extraordinário, poderia, quem sabe, o padre autorizar uma confissão e uma Eucaristia. Mas veja, é um caso excepcional. O que eu entendo é isso. Esse caso, você sabe, deu muito barulho, né? 4 cardeais se manifestaram junto ao Papa, inclusive 2 até já morreram, né? E o Papa não deu resposta, o Papa não esclareceu mais nada, então também fica um pouco difícil para a gente também esclarecer. Agora, na prática, o que vale? O que vale é a regra geral. Qual é a regra geral? O casal de segunda união não deve confessar e não deve comungar. Eu acho muito arriscado um padre, né, chamar sobre si a responsabilidade
de deixar um casal de segunda união confessar e comungar. Bom, aí é risco, né, por conta e risco deles, que se quiser fazer. Alessandro Paes Landim. Professor Felipe, paz e bem, minha namorada é divorciada e queremos nos casar. Ela já foi casada na igreja e eu apenas convivi com a mãe do meu filho por algum tempo com a orientação da igreja. Alessandro, então eu entendo que você não foi casado na igreja e a tua namorada foi. Então, para que vocês possam se casar na igreja, ela precisa ter uma declaração de nulidade do primeiro casamento, do casamento dela. Então, o que teria que fazer? Ir ao tribunal da igreja, aí você pode se orientar com o pároco aí na sua paróquia, onde é que é o tribunal. Cada arquidiocese normalmente tem um tribunal, e entrar com um processo de declaração de nulidade. Por que o casamento dela acabou? Esse casamento era válido ou não era válido? Se o tribunal der uma declaração de nulidade do casamento dela, que o casamento não valeu, não aconteceu, então ela está no estado de solteira, aí pode casar com você na igreja, pode receber o sacramento do matrimônio. Sem isso, ela não vai poder casar com você na igreja recebendo o sacramento do matrimônio. Entendeu? Muito bem. De Osmeire Tavares. Boa noite, professor. Boa noite. Recentemente assumi a pastoral do batismo em minha comunidade. Gostaria que o senhor me indicasse algum material para que eu pudesse desempenhar meu trabalho com mais segurança. Desde já agradeço, Deus lhe abençoe por tudo, não perco nenhum programa que o senhor faz e lhe digo que isso tem me ajudado a ser uma católica muito melhor, com conhecimento de nossa doutrina. Amém. Ô Tavares, veja bem, eu queria te recomendar duas coisas, sabe? Pastoral do batismo, né? Então a gente tem que explicar para as pessoas muito bem o que é o batismo. Então eu tenho um livrinho para entender os 7 sacramentos. E claro, o primeiro aqui é o batismo. Então, se você quiser aprofundar bem no que é o batismo, aqui tem o primeiro sacramento aqui é o batismo. Segunda fonte que eu te indico, o Catecismo da Igreja Católica. A segunda parte do Catecismo da Igreja Católica é sobre os sacramentos. E o primeiro que aparece ali é o sacramento do batismo. Então, o Catecismo, a primeira parte do Catecismo é sobre o credo. É quase que a metade do Catecismo. Depois vem a segunda parte, que são os sacramentos. Pega ali o sacramento do batismo. E pega nesse livro aqui, para entender os 7 sacramentos, eu acho que você vai ter todo o material que você precisa. Muito bem. Esses nossos livros, é só você entrar aí no nosso site, cleofas.com.br. Ou então, para quem quer comprar, é loja.cleofas.com.br. Certo? Muito bem. Bruno Santos, eu estou com uma dúvida. Eu sou vocacionado, mas não consigo discernir minha vocação. Não sei se devo entrar em um seminário diocesano ou em uma congregação religiosa. Desde já agradeço e peço orações. Muito obrigado. Ô Bruno, prometo rezar por você. Primeira coisa é rezar por você. Segunda coisa, eu falo, reze você também, Bruno, para que Deus te mostre qual caminho seguir. Veja, é bem diferente a vocação religiosa numa congregação ou numa ordem religiosa ou diocesano. O padre diocesano, ele fica sujeito ao bispo. Ele pode morar na casa dele, sozinho, servir à igreja e obedece ao bispo. O bispo pode transferir ele de uma paróquia para outra. Muito bem. O padre de congregação religiosa, não, ele não fica sujeito ao bispo, ele fica sujeito ao superior da congregação, que pode mudar ele de casa religiosa. As congregações têm várias casas no Brasil, no mundo, então pode deslocar ele para uma casa ou outra casa. Ele depende da congregação em tudo, ele faz voto de pobreza, obediência e castidade. Ele não tem bens próprios. O padre diocesano pode ter bens no nome dele. O padre de congregação, ele pode, num caso muito especial, autorizado pelo superior hierárquico, mas normalmente não. Entende? Então, vale a pena você conversar com um padre diocesano e você conversar com um padre chamado religioso, que é de congregação religiosa. Aí você vai entender bem a diferença e reze para que o Espírito Santo te ilumine
nessa decisão. Mas o que eu acho importante é que você continue com a tua decisão de chegar ao sacerdócio, porque a igreja precisa muito. Janete Cavalcante Araújo, ela pergunta assim, ontem, numa publicação de católicos, muitos espíritas estavam participando, pois havia uma orientação de que reencarnação não tem nada a ver com ressurreição. E muitos espíritas demonstravam e se diziam espíritas católicos. Gostaria que o senhor orientasse sobre isso, pois havia também católicos que diziam ser espíritas também, e que não tinha nada de errado, alegando que o espiritismo é cristão também. Bom, Janete, aqui nós precisamos dizer o seguinte, o católico não pode ser espírita, porque são coisas contraditórias. Eu vou explicar basicamente por quê. O espiritismo, ele acredita que a salvação da pessoa, que é a coisa mais importante na nossa fé, a salvação não se dá pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não, a nossa salvação se dá pelas sucessivas reencarnações. Morre, ressuscita, morre e volta, até que a alma da pessoa se purifique totalmente depois de um certo número de reencarnações. Aí ela se salva. Então veja bem, para o espiritismo não existe céu, inferno e purgatório. Todo mundo vai se salvar. Na fé católica, não. A fé católica fala que existe céu, inferno e purgatório. A pessoa pode ir para o céu, se purificar no purgatório e ir para o céu, ou pode ir para o inferno. E não existe reencarnação. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, fala muito claro. Está determinado que cada um morra uma única vez. E em seguida vem o juízo particular diante de Deus. Claríssimo. Olha na tua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Não existe reencarnação para o cristianismo. Então, como é que o cristão vai ser espírita? Se o espiritismo acredita na reencarnação. Ah, mas o espiritismo tem Jesus como um grande profeta. Tem, mas não tem Jesus como Deus. Ah, o espiritismo ama isso, mas tudo bem, mas ele não tem. Sabe, a salvação só existe em Jesus Cristo para nós cristãos. Pela morte e ressurreição de Cristo. Infelizmente, né, as pessoas que são católicas e espíritas, ao mesmo tempo, é falta de conhecer profundamente cada coisa. Né? É como se você pudesse assim, o palmeirense vai ser corintiano ao mesmo tempo. Será que dá? Será que dá para um corintiano ser palmeirense ao mesmo tempo? São coisas opostas. Né? Então também na fé acontece isso. Tá certo? Marlene Zanelato. Como pedir perdão a uma pessoa que já morreu? Marlene, boa pergunta, né? Como pedir perdão a uma pessoa que já morreu? Marlene, faça o seguinte, se você tem que pedir perdão a uma pessoa que já morreu, vá a um padre e confesse isso. Padre, eu pequei contra aquela pessoa, ofendi aquela pessoa, não tive oportunidade de pedir perdão a ela, então quero pedir perdão aqui a Deus. E através da confissão, através de Deus, eu quero fazer chegar o meu perdão até aquela pessoa. Ok? Você fica tranquilo. Ok? É o caminho para você levar o seu perdão à pessoa que morreu. Clécio Santos. Bom dia, professor. Gostaria de saber por que a narração dos 4 evangelhos, da ceia até a paixão de Cristo, é diferente. Fiquei confuso. Gostaria que me ajudasse a esclarecer. Clécio, não tem problema nenhum. Não fique confuso, não. Por que as narrações são diferentes? Porque os evangelhos foram escritos em datas muito diferentes. Veja bem, Mateus escreveu na Palestina, o evangelho dele em hebraico. Marcos escreveu em Roma, ouvindo as pregações de São Pedro, com realidades diferentes, entende? Um longe do outro, por volta do ano 50. Lucas não foi apóstolo. Lucas foi convertido de São Paulo, na segunda viagem que São Paulo fez, ali na região da Turquia de hoje. E Lucas era médico, então Lucas ele não conheceu Jesus. Ele pesquisou tudo sobre Jesus, porque ele era culto. Certamente ouviu Nossa Senhora, ouviu os apóstolos, e escreveu o evangelho dele lá por volta do ano 70, 75. E depois São João escreveu só lá no ano 100.
E o Evangelho de São João é completamente diferente dos três anteriores, que são chamados de sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Porque são evangelhos assim que contaram tudo da vida de Jesus. São João não precisou contar tudo. Então você nota que São João, só na Santa Ceia, São João gastou 5 capítulos. Os outros gastaram 1 capítulo. Nem isso. Você entendeu? Porque foram escritos em épocas diferentes, contextos diferentes. Naquele tempo, a gente não tinha condição, sabe, Clécio, de gravar as coisas, de escrever muito. Era muito difícil escrever. Então saía um pouco diferente uma coisa do outro. Se você pedir para 4 pessoas contar a mesma história, você vai ver que as 4 vão contar a história diferente. Não tenha dúvida. Não tem nada de errado. A igreja examinou tudo, está tudo correto. Fique tranquilo com relação a isso. Maria Socorro de Lira, bom dia, professor. Esse frei que ficou falando sobre a religião espírita e despertando a indignação dos seus adeptos, não seria melhor ele nos orientar sobre a nossa igreja católica, ao invés de ficar orientando sobre aquela pergunta do espiritismo, né, que eu já falei, né? Tudo bem. Cláudia Cristina, professor, exceto o padre não fazer homilia nas missas do dia de semana e, em vez de fazer homilia, sentar-se durante o tempo dela, enquanto a igreja fica em silêncio, esperando. Cláudia, o que a igreja obriga é que o sacerdote faça a homilia na missa do domingo. No domingo, o padre não pode deixar de fazer a homilia. Mas a igreja recomenda que faça também, não é obrigatório, mas faça uma homilia rápida na missa do dia, durante a semana. Pode ser 5 minutinhos, entendeu? É bom, porque é uma oportunidade que o padre tem de explicar o evangelho. Olha, eu que não sou padre, que não será missa, todo dia eu faço uma explicação do evangelho aqui pelo Facebook, pelo Instagram, porque as pessoas precisam ter esse alimento diário. Então é bom que o padre faça, né? É o que eu posso dizer. Não é obrigatório, mas é bom que faça, né? Onde é que eu estou aqui agora? Agora foi a pergunta da Cláudia, agora da Elisete Fernandes. Bom dia, professor. É correto afirmar que se eu tenho uma doença grave, como câncer, por exemplo, a culpa seria de Deus? É Deus quem quis assim. E se a culpa não for de Deus, a culpa disso seria de quem, então? Elisete, essa é a pergunta mais velha que se faz na face da terra, né? Quando eu estou sofrendo, Deus é culpado? Não. É preciso entender o seguinte, gente, Deus é perfeitíssimo. Em Deus não há sombra de erro, de pecado, de nada. E não é Deus que manda a doença para ninguém. Então, da onde que vem a doença, vem a morte, vem a lágrima? Do pecado. Por isso que Cristo veio tirar o pecado do mundo. São Paulo fala, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Agora, Deus permite que o mal aconteça. Ele não manda o mal, mas ele permite que o mal aconteça. Por quê? Porque Deus não é paternalista. Ele ensinou para o homem viver os seus mandamentos. Ele ensinou para o homem não pecar. O homem peca, faz o mal, corrompe, prostitui, faz aborto, faz divórcio, faz tudo. Não é? Então, o mal cai em cima de toda a humanidade. Sabe, uma reflexão que a gente precisa fazer é a seguinte. Tudo que você recebe de bom, você recebe da humanidade. Por exemplo, a comida que você come, é você que plantou? É você que armazenou? É você que levou para o supermercado? Não. Às vezes não é nem você que cozinhou. Oh, mas que coisa boa. Então, quando alguém faz o bem, você recebe o bem. O remédio que você toma, meu Deus, quanta gente trabalhou para tomar esse remédio. Então, tudo que nós recebemos de bom vem da humanidade. Mas aí tem uma coisa, tudo que a gente recebe de mal também vem da humanidade. Você entendeu? Porque a humanidade é solidária. Aí é que está a questão. Você não recebe o bem de todo mundo? A comida que você come, a roupa que você veste, o estudo que você recebe, tudo, ou o carro que você usa, a casa que você mora, foi alguém que fez para você. Que coisa boa, a gente recebe tanto bem da humanidade, mas tem uma coisa também, o mal também que a humanidade faz cai sobre nós. Então, aí que uma explicação importantíssima nós entendermos.
Toda vez que você faz uma coisa boa, o bem, você lança uma semente de felicidade no mundo. Toda vez que você comete um pecado, você lança uma semente de sofrimento no mundo. Entendeu? O que Jesus veio fazer, meus irmãos? Por que Jesus abraçou o sofrimento para nos salvar? Porque ele quis transformar o sofrimento em matéria-prima de salvação. Entenda isso. Eu escrevi um livro inteiro explicando isso, Sofrendo na Fé. Sofrendo na Fé. Quero mostrar um outro livro muito bom também sobre isso. Esse livro chama-se A Dor. A Dor. Esse livro aqui é de um padre que já morreu há muito tempo, mas é uma maravilha. Monsieur Bugot. É um padre francês. Monsieur Bugot. Eu publiquei pela nossa editora Cleva. Monsieur Bugot, A Dor. Né? Ele explica aqui o sentido profundo do sofrimento. Como eu procurei explicar também no meu livro, o Sofrendo na Fé. Cristo transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação, para dar um sentido ao sofrimento que está no mundo, que não foi Deus quem colocou no mundo. Jesus encontrou aqui no mundo, meus irmãos, duas realidades que não foi o seu Pai que criou, o sofrimento e a morte. Então Cristo veio nos resgatar do sofrimento da morte, por isso ele escolheu o sofrimento como matéria-prima de salvação da humanidade e passou pela morte. Ele sofreu todas as nossas dores, ele sofreu a nossa morte, para que a gente possa também agora viver de maneira diferente, entendeu? Então, nunca culpe a Deus. O demônio vai colocar no seu ouvido, ele é o tentador maldoso, ele vai dizer, tá vendo? Deus mandou esse câncer para você, Deus mandou essa desgraça para você, Deus não te ama, por quê? Porque tudo que o demônio quer é separar a gente de Deus, é fazer a gente brigar com Deus, como ele fez com Adão e Eva no paraíso. Não. Chute a canela dele. Né? Afasta-te, Satanás. Diga como São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal aquilo que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Vá de retro. Ou seja, se afasta. Entendeu? O sofrimento não é dado por Deus. Deus permite. Agora, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele faz com que o sofrimento tenha um fruto positivo na nossa vida. Entende? São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por que São Paulo fala, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, em todas as circunstâncias, boas e más, dai graças a Deus. Por quê? Pelo mal em si? Pela dor que eu estou tendo, pelo câncer que eu estou carregando. Não, você não vai dar glória a Deus pelo sofrimento, não. Você vai dar glória a Deus por aquilo que Deus vai fazer com o sofrimento. Você entendeu? Na verdade, só tem muita gente que muda na dor. Quantos e quantos santos se tornaram santos por causa do sofrimento? Santo Inácio de Loyola, porque quebrou uma perna, foi para o hospital, lendo a vida de Jesus, se transformando no grande Santo Inácio de Loyola. O próprio São Francisco de Assis, que era um jovem mundano, uma doença que teve, também se transformou. Então, a gente dá graças a Deus, não é pelo... Se a gente fosse dar graças a Deus pelo sofrimento, a gente não se tratava, não ia no médico, não tomava remédio, não. Deus não ama o sofrimento. Por isso que Deus quer que você se trate, vá ao médico, cuide da sua saúde. Claro. Agora, quando a saúde atinge a gente e a gente não consegue se livrar da dor, do sofrimento, ofereça a Deus. Una a sua dor, a dor do Cristo, pela salvação da humanidade. É aquela gotinha d'água que o padre coloca no vinho que vai ser consagrado. É a nossa dor juntada com a dor de Cristo pela salvação da humanidade. Então o cristão ele sofre na fé. Ou seja, ele oferece o seu sofrimento junto com o sofrimento ao Cristo, ao Pai, e na oração eucarística, aquela oração que diz, né? Ó Pai, fazei de nós uma perfeita oferenda junto com Jesus Cristo. Então, é isso daí, né? Que a gente pode te dizer. Elisângela Almeida, a oração mental tem o mesmo valor da oração falada? Tem, Elisângela. Deus lê a nossa mente, Deus lê o nosso coração.
A oração mental é igual a toda outra. O texto pode ser rezado de ambos os modos? Pode. Se você medita na Ave Maria, mentalmente inteirinha, vale. Né? Agora, o texto é uma oração assim, muito boa para rezar junto com as pessoas, né? Com a família. Então, falado é melhor. Né? Adriana Ventura, gostaria de saber sobre receber a comunhão direto na boca ou nas mãos. Bom, eu já expliquei isso daqui, Adriano, espero que você tenha ouvido. Cauã Pietro Adriano, professor, o São João, que foi degolado, foi o filho de Isabel e Zacarias? Sim, Cauã, é São João Batista, foi degolado por Herodes, né? Agripa, né? Que era filho do Herodes o Grande. Ainda tem mais algumas perguntinhas aqui. Sônia Reis pergunta o seguinte: Felipe, aqui não estou com uma dúvida e vivendo um conflito na minha fé. Membros da minha família estão procurando tratamento através da microfisioterapia. Como a igreja vê essa técnica de toque das mãos? Por favor, me esclareça. Obrigado. Ô, Sônia, está aqui. É uma pergunta que a igreja não responde. Eu nunca li nada da igreja falando de microfisioterapia. Eu penso que não tem nada contra a nossa fé. É uma terapia com as mãos. Agora, fica a seguinte pergunta: funciona? Não funciona? Aí, quem pode responder essa pergunta para você são os médicos, né? Não sei, talvez os fisioterapeutas, né? Que devem saber disso e saber se é uma prática reconhecida como legal pela medicina. Existe o Conselho Federal de Medicina. Eu não sei se existe Conselho Federal de Fisioterapia, não sei. Mas aí é interessante saber desses conselhos se é uma técnica que oferece eficácia, né? Não é um problema da nossa fé, entendeu? Então, é o que eu posso dizer. O Cauã Pietro pergunta ainda o seguinte, né? Professor, quando vir outro Papa, que o nome é Pedro, aí Jesus vai voltar? Eu já ouvi falar que o último Papa vai se chamar Pedro. Isso é conversa boba. Ô Cauã, nenhum padre se intitulou Pedro. Não tem o Pedro II, o Pedro III. Veja que João tem 23, Pio tem 12, Leão tem 13. Por que não tem o Pedro II? Por que não tem o Pedro III? Sabe por quê? Porque todos eles são o mesmo Pedro. Aquele Pedro em que Jesus disse: Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. Então, cada papa que é eleito, Jesus fala isso para ele: Tu és Pedro. Por isso que eles não põem o nome de Pedro, porque todos eles têm o nome de Pedro. Aí escolhe um outro nome para identificar um do outro. Cara, essa história que quando um papa tiver com o nome de Pedro, Pedro II, então Jesus vai voltar, isso é lenda. Não tem nenhuma confirmação da igreja sobre isso, Cauã. Maria Helena Veloso, Deus abençoe, professor Felipe, reze por nós. Rezo, Maria Helena. Sabe, na missa que eu vou todo dia, eu coloco todos vocês na hora da minha comunhão. Eu coloco assim: Senhor, por todos aqueles que se recomendaram as minhas orações e por todos aqueles que eu sou mais obrigado a rezar. Né? Claro, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, mas eu ponho todos vocês nas minhas orações. Alunos, meus leitores, né? Meus colaboradores, põe todo mundo aí. Ela diz assim: Deus lhe pague por ser esse discípulo fiel que transforma a minha vida e de muitos com seus ensinamentos. Maria Helena, se você acha que as minhas colocações para você te agradam, reze. Reze para que eu melhore mais ainda, para que eu deixe meus pecados, para que eu possa servir ainda melhor a Deus, para a sua glória, para a edificação da igreja, a salvação das almas e a confusão do demônio. Kyoto Kusumoto. Qual o significado quando Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas? Kyoto, graças a Deus, quer dizer que o céu tem lugar para muita gente vai habitar o céu. Lembra lá no Apocalipse em que São João viu aquela multidão incontável, com palmas brancas, né? É isso, o céu haverá uma multidão, muita gente, há muitos lugares, é o que Jesus quis dizer, né? O Apocalipse fala em 144 mil
né? Quem não entende, quer interpretar o pé da letra, acha que é 144 mil aritmeticamente falando. Não. 144 quer dizer 12 vezes 12 vezes 1000. 12 vezes 12, 144. Vezes 1000, 144. É que o 12 significa uma plenitude. Muitos. Né? Por exemplo, São Luís de Montfort diz que na coroa de glórias de Nossa Senhora tem 12 estrelas. Por quê? Porque como não dá para trazer as infinitas estrelas e colocar na... Então vem 12, que 12 representa essa infinitude. Então o 12 é isso. Agora 12 vezes 12, 12 é o quadrado, você imagina. E vezes 1000, o 1000 significa assim uma totalidade, né? Você fala assim, já fiz esse negócio mais de 1000 vezes, não deu certo. Não fez nada, você tentou umas 10 vezes, não deu certo. Mas você fala, eu fiz 1000 vezes. O 1000 significa assim, a exaustão. Então, esse muitas moradas, esse 144 mil, uma abundância, uma multidão incontável que, graças a Deus, vai viver com Deus no céu, porque Deus criou todos nós para o céu. O céu foi feito para nós, o inferno foi feito para os demônios. Quem vai para o inferno é quem não quer saber de Deus. Quem quer saber de Deus vai para o céu, mesmo que tenha que passar pela purificação do purgatório. Reginaldo Morelli, a última pergunta de hoje. Bom dia, professor Felipe. Todas as vezes que começo a rezar, começo a abrir a boca, poderia me explicar? Reginaldo, bom, pode ser que você não tenha dormido muito bem nesse dia, na hora que vai rezar pode dar um pouco de sono. Mas tem uma outra coisa também, sabe? O demônio não quer que a gente reze, não. Tudo que o demônio puder fazer para a gente não rezar ou rezar mal, ele vai fazer. Então ele distrai você, ele faz você ficar pensando nos seus problemas, ele te dá sono. Então o que você tem que fazer? Deu sono? Abriu a boca? Levante, reze de pé, ou então reze de joelho. De joelho é difícil alguém dormir, né? De pé também, entendeu? E presta atenção, reze, invoca o Espírito Santo, invoca a Virgem Maria para que você reze com concentração. Gente, o demônio sabe que quem reza está perdido para ele. Olha, quem fala isso é Santo Afonso de Ligório. O demônio sabe que uma alma que reza bem, ele perdeu essa alma. Entende? Então o que ele faz? Ele procura não deixar a gente rezar. Ele procura apurrinhar a gente. Entendeu? Distrair a gente. Dar sono. Agora, lute. A oração, meus irmãos, é um combate. O catecismo, na quarta parte dele, quando fala sobre oração, fala que dá o combate da oração. Perseverança, não desistir, entendeu? Não desistir, ter um cardápio de oração todo dia e cumprir esse cardápio de oração, tá certo? Bem, meus amigos, olha, já estamos aí 20 horas e 40 minutos, já deu para a gente conversar mais de 1 hora. Deus seja louvado, agradeço a sua companhia, a sua paciência comigo. Que Deus te abençoe, te dê a sua graça, te dê a sua bênção. Amém? Se Deus quiser, aqueles que podem, nos encontraremos amanhã pelo Facebook, mais ou menos às 7h30, 7h40, sobre uma rápida reflexão do Evangelho do dia. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.